são temáticas importantes e que nos trazem aqui uma mais-valia um pouco fora do comum, e neste caso aqui agradecer também aos oradores, nomeadamente o Tenente-Coronel Jactão Oliveira e ao Tenente-Coronel Anderson Passos, disponibilizar o seu tempo para estar aqui connosco e partilharem as suas experiências, nomeadamente em matéria de proteção civil, na parte do socorro, neste caso aqui ambos bombeiros, que realizaram no Brasil. Eu desejo a todos uma boa sessão. Como já apareceu aí, a sessão será gravada. Desta forma, passo a palavra ao moderador, ao Dr. Luís Lopes, que também é professor na pós-graduação, e irá então moderar a sessão. Muito obrigado a todos e boa sessão. E reforçar aqui o agradecimento pela presença. Como a ação transatlântica, e por essa razão pedi-vos ainda mais para terem o cuidado de não manterem as vossas câmaras ligadas durante as suas apresentações, para garantirmos que não há aqui qualquer interrupção por parte da largura de banda ou qualquer outra interrupção. Ora bem, o nosso programa, portanto, numa primeira intervenção teremos o Tenente-Coronel Jactão Vital Oliveira, dos Bombeiros do Ceará, que nos irá falar sobre a estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, e depois numa segunda sobre o desabamento do edifício Andreas em Fortaleza em 2019. Depois, o Tenente-Coronel Anderson Passos, da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais, irá falar-nos sobre o rompimento da barragem de mineração em Brumadinho em 2019, muito mediatizada, e com base nestas duas intervenções iremos então depois ter um período de debate para colocarem as vossas questões e, logicamente, aproveitarmos esta oportunidade que estes dois ilustres nos deram da sua companhia para precisamente gerirmos estas intervenções. Aquilo que vos queria pedir, à semelhança dos outros webinars que temos promovido, é que à medida que as apresentações forem decorrendo, se tiverem dúvidas, que as coloquem aqui no bate-papo, no chat, e nós depois teremos o cuidado de as projetar e partilhar com todos, precisamente para durante o debate termos maior fluência e dinâmica aqui nas respostas por parte dos nossos oradores. Dito isto, e passando já aqui às nossas apresentações, para aproveitarmos aqui o nosso tempo, dar-vos nota então do nosso primeiro e apresentar o nosso primeiro orador, o Tenente-Coronel Jactão Vital de Oliveira, que já está aqui connosco. O Tenente-Coronel pertence à 7ª Companhia de Bombeiros e está a frequentar o curso de Coronel do Curso Superior de Polícia. É doutorando em Ciências Policiais e Segurança Pública da Academia de Polícia Militar de São Paulo. É mestre de Segurança aos Incêndios Urbanos, partilhada aqui connosco em Portugal, na Universidade de Coimbra, e licenciado em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará. Entre outras distinções honoríficas e outras formações de especialização nesta matéria, irá então partilhar connosco aqui o seu conhecimento e experiência, agradecendo mais uma vez e reforçando aqui o nosso agradecimento pela sua participação. E, sem mais longas, caro Tenente-Coronel, aqui o palco virtual é seu e força, quando quiser partilhar a sua apresentação, iniciar a sua intervenção, somos todos ouvidos. Obrigado e até já. Obrigado. Primeiramente, por favor, um feedback, o som está audível? Está ótimo. Pode prosseguir. Obrigado. Gostaria de agradecer ao meu amigo Humberto pelo convite. É sempre um prazer. A gente teve a felicidade de estudar em Portugal e fui muito bem recebido, então é sempre um prazer retribuir essa atenção. Vamos compartilhar um pouco da nossa experiência e, a pedido meu, vou explanar um pouco do Corpo de Bombeiro aqui do Ceará, que segue quase que um padrão Brasil por conta de entendimento, porque tem alguns conceitos diferentes, principalmente na questão de tamanho, de estrutura. Vou iniciar aqui, só compartilhar a tela aqui. Ok? Compartilhou a tela aí, normal? Sim, basta se colocar em modo de apresentação, já estamos a ver. Muito Okay. bem, ótimo. Vamos seguindo.
Primeiro, só dar uma ideia de tamanho, nós estamos falando do Ceará, mas digamos que, em termos de quantidade de pessoas, é tamanho de Portugal e de área quadrada o dobro, salvo engano. E vale considerar que a gente tem 573 quilômetros de litoral, ou seja, é uma preocupação constante nossa com os afogamentos em praia. Só contextualizar um pouco, os bombeiros no Brasil, a maioria são militares, ou seja, eles são institucionais, atuam tanto em área pública ou privada. A gente tem a existência, principalmente focando Ceará, do bombeiro civil, mas não pode se confundir com o bombeiro voluntário aí de Portugal. Bombeiros civis são bombeiros contratados para atuar na área interna das propriedades, estritamente particular, não pode atuar na área externa, não tem autorização legal para intervir em ocorrências sem que seja pelo acompanhamento do bombeiro militar. E o bombeiro voluntário, propriamente dito, que a gente vê com uma realidade muito grande aí em Portugal, aqui no Brasil ainda não é comum, no Ceará não existe. Eu acredito que em Minas, no Sul, possa ter algumas associações, algumas instituições, mas ainda não é realidade no Nordeste. A nossa corporação tem 95 anos e de distribuição a gente tem o atendimento de bombeiro em ocorrências propriamente ditas, que se confunde com a atividade de bombeiro em Portugal. Atua na engenharia, eu não consegui identificar muito bem na época que eu estava aí como que o bombeiro atua, mas a gente tanto faz liberação de projetos como a fiscalização de obras para o funcionamento. A Defesa Civil no estado do Ceará, que seria a proteção civil aí em Portugal, é do bombeiro, isso não é realidade nacional. Há estados que é da Casa Militar, ou seja, da polícia, há estados que é do bombeiro, mas no Ceará a Defesa Civil é como se fosse um quartel a mais do Corpo de Bombeiros. O coordenador estadual de proteção civil no estado é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. E a gente tem uma estrutura diferenciada, que a gente tem um colégio próprio do Corpo de Bombeiros. Só botei aqui, foge um pouco a atividade fim, mas é a título de curiosidade, porque não é uma realidade que eu cheguei a ver aí em Portugal. Em formato de organograma, o grande comando, as assessorias e ao Centro de Engenharia, Defesa Civil, comando da capital, comando do interior, colégio e os projetos sociais. A gente trabalha muito forte nessa parte de projeto social. E só um exemplo para uma imagem só para ficar mais nítido o que é o Colégio do Bombeiro. É uma estrutura totalmente militar, alunos fardados com farda similar à nossa, instrução militar, instrução de primeiros socorros e o currículo acadêmico convencional. Nossa estrutura de bombeiros, nós temos 1.703 bombeiros, distribuídos, onde 20% são oficiais, aproximadamente 80% praças, e a título de escolaridade temos um doutor, um doutorando, que vos fala, 28 mestres, 511 especialistas, 677 graduados e 519 apenas com ensino médio. A inclusão na nossa carreira é ensino médio ainda. Em números, nós já temos 11.491 salvamentos, 670 resgates. Resgate a gente diferencia aqui, porque tem atendimento pré-hospitalar, salvamento é exclusivamente atividade de salvamento propriamente dita, a terrestre ou a altura. 12.121 combate a incêndios. Pode-se achar um número alto, mas aqui a gente está incluindo ocorrências de pequeno vulto também. Incêndios imuturos, pequenas ocorrências que não... Se a gente tivesse 12.000 grandes incêndios, a gente não tinha mais esse estado nem cidade. E 752 prevenções de eventos. Se os senhores recordarem, no início da apresentação, falei que a gente fazia fiscalização de projetos e edificações. E como nossa cidade, Fortaleza, é turística, tem muitas festas, muitos eventos, e o bombeiro participa da liberação de todos esses eventos. Ou seja, só tem alvará, eu não sei como chama em Portugal, mas só tem alvará de funcionamento, a prefeitura só libera o evento a ocorrer depois da passagem do Corpo de Bombeiros local. Certo? E agora vamos para a ocorrência propriamente dita. Eu só queria contextualizar essa ocorrência.
Eu não gosto de dizer que é a maior ou foi a maior, porque toda ocorrência tem sua particularidade, tem a sua importância. Uma ocorrência pequena que tem uma vítima fatal, às vezes é mais importante do que uma grande que não tenha vítima fatal. Mas foi a mais impactante no Estado. Tivemos acompanhamento 24 horas da imprensa, então dificulta muito a operação, você trabalhar com a imprensa ali monitorando diariamente, e mobilizou o Estado todo por conta que não é, assim como foi Brumadinho, que o Coronel Passos vai falar, não é todo dia que a gente vê um prédio desabar na íntegra, totalmente em plena tarde. Então, contextualizando o prédio, um prédio de 8 pavimentos, térreo e mais 7. Os pavimentos que estão indicados aqui eram os que tinham moradores. Uma vista de perspectiva. Isso tudo foi feito pela gente mesmo, do bombeiro, em tempo real, na ocasião da ocorrência. Tá? Quando ocorreu, a gente montou o cenário de crise e, graças, a gente tem alguns engenheiros e arquitetos não concursados, mas que, após se formar oficial, tivemos a formação de engenharia e de arquitetura e projetamos uma perspectiva do prédio na ocasião da ocorrência para poder começar a estudar o cenário. Quem é a vista sul? Pronto. Eu não gostaria de detalhar causas, porque isso ainda está em justiça, tem inquérito, e é difícil você especular. Mas houve especulação televisiva que os pilares da edificação estavam comprometidos e a equipe do síndico e a assessoria teve contato com 2 empresas para fazer a manutenção, certo? Se a gente vê aqui, ó, tem pilares com fissuras, rachaduras, aqui já a ferragem exposta, mas segundo a análise rápida, isso não é perícia, não é dado oficial, análise rápida. A empresa que foi contratada começou a escariar os pilares e não houve escoramento, sem escoramento. Acreditou que dava para escariar e fazer a recuperação sem escoramento. Até que chegou o momento do colapso estrutural. Certo? Vou passar um vídeo rápido para a gente ver 2 vídeos seguidos da ocasião da ocorrência, do início da ocorrência. Pode acompanhar aqui. Certo? Isso foi feito da câmera de um comércio que tinha em frente ao prédio. Esse vídeo está errado. Pronto. Isso aqui foi o que nós encontramos ao chegar no local. Difícil saber por onde começa, onde tem vítima, quantas pessoas tem dentro. Eu acredito que na ocorrência, para mim, foi o pior momento. É você chegar e iniciar. Por isso que teve toda aquela projeção da edificação, conversa com parentes, conversa com vizinhos. A gente tinha... Qual é o nosso grande objetivo aqui? Era identificar onde é que tinha vítima e depois estudar como que o prédio caiu para a gente saber aproximadamente para que local, para que áreas as vítimas teriam se deslocado. Ou seja, a gente identificar áreas quentes e frias para começar a trabalhar. Então, esse aqui é o cenário de cima. Isso aqui tudo feito por drone nosso, a gente acompanhou, monitorou a área toda com drone em tempo real. E, como eu disse, aqui do lado, não está na foto, mas tinha um prédio muito alto e a imprensa estabeleceu um centro e ficou monitorando e filmando a ocorrência 24 horas em tempo real. E não vou detalhar o sistema, mas foi estabelecido o sistema de comando de incidentes e distribuído as etapas. Eu acho que foi aqui que foi o start principal. Aqui que foi o diferencial. Você começar a decidir quem faz o quê. E o principal, quem não faz. Parece mentira, mas numa ocorrência dessa monta, aparece curioso, aparece bombeiro civil, aparece pessoas que querem aparecer, sendo bem redundante, seja político, seja imprensa. Então, na hora que montou o cenário e disse quem faz o quê,
você que é da corporação, vai embora, volta a tal hora, porque se todo mundo trabalhar 24 horas, a gente desgasta todos e não tinha como dar continuidade. Então, distribuímos em equipes e isolamos o local e dizendo, daqui para cá, tal tipo de autoridade só entra até aqui, o bombeiro até tal ponto, e eu acho que aqui foi o diferencial da ocorrência. Se a gente não tivesse estabelecido uma organização, a coisa não tinha transcorrido. Eu não posso dizer que bem, porque nós tivemos 8 óbitos, salvo engano, mas tinha sido pior se a gente não tivesse estabelecido essa organização. Então, aqui foi o cenário. A imagem está grosseira, mas foi o cenário estabelecido. Onde tem essas marcas em amarelo, é onde a gente fez as barreiras. Famílias, porque é a primeira coisa a aparecer, são os familiares realmente. Eu estou ligando para o meu filho e não consigo, não atendeu, então já acha que estava no prédio e começou a ter um tumulto de familiar querendo ir até o local para saber. Por incrível que pareça, tem gente que se preocupa até com o que perdeu. Depois que sai todo mundo, saber se o bombeiro vai recuperar alguma coisa. Apoio do Exército, porque, como eu disse, a gente não estava esperando nunca um prédio cair em plena tarde. Então, né, as estruturas têm que ter o apoio Exército, Cruz Vermelha, parceiros, teve muito apoio de entidades particulares, porque a gente não estava preparado para uma catástrofe dessa tão de repente. SAMU, e você pode ver que a imprensa tinha que ter o lugar dela pré-estabelecido, um pouco mais distante, porque, infelizmente, dificulta muito o trabalho, a insistência da imprensa em ter acesso ao local. E um grande diferencial na ocorrência também foi que só uma pessoa falava com a imprensa. A única pessoa que tratava com a imprensa era o comandante do Corpo de Bombeiros. Nem o governador do estado não se pronunciava a respeito da ocorrência, a não ser que fosse questões políticas, questões de governo. Mas questão da ocorrência, o comandante acompanhou a ocorrência diariamente e todo o pronunciamento era feito por ele. E a gente, nenhum oficial, ninguém tinha autoridade ou autorização para mencionar qualquer que fosse informação para a imprensa, porque ela saía distorcida. No começo não teve essa determinação, a informação, por menor que seja, saía distorcida e comprometia o cenário. Aí nós começamos os trabalhos, como disse, a gente dividiu as equipes, e depois daquele estudo, que a gente, ainda vou mostrar outros slides, mas que a gente viu a projeção, slide que eu chamo, não sei se entende aí, mas é diapositivo, né, que vocês, senhores falam aí em Portugal. A gente começou a projetar para que lado o prédio caiu, você pode ver aqui, e esses números são identificações das paredes. A gente começou, junto com moradores, a projeção de queda do prédio, o engenheiro que saiu vivo, que pilares quebrou primeiro, identificou para que lado o prédio caiu e começou a marcar as paredes. Por que isso? Porque a partir daqui eu sabia qual andar, eu ia ter uma informação com familiares de quem estava em casa ou quem não estava e começar a mapear zonas quentes para poder soltar os cães e começar a trabalhar na retirada. Tem que ter cuidado aqui 2 pontos. Na remoção de grande monta, para não ter desabamento e a gente ter vítima bombeiro, ou matar alguém que está dentro dos escombros, e na remoção pequena, tem que ter muita paciência. Não adianta querer tirar muito material de uma vez só, porque você pode comprometer a estrutura. Então, aqui, como eu tinha mencionado anteriormente, dividimos as equipes. Você pode ver muita gente, não tinha trabalho de 100% do efetivo 24 horas, a gente dividiu em 3 turnos, e o bombeiro trabalhou 24 horas, mas em 3 equipes de 3 turnos diferentes. E nessas equipes sempre tinha um engenheiro, eu era um deles, a equipe de área quente, e tinha um pessoal muito voluntário. Vocês vão ver esse pessoal de camisa branca, são alunos ainda, não eram formados. Então, eles trabalhavam na área fria. Então, a gente dividia quem podia entrar na área quente, o engenheiro era o que dava o direcionamento para a retirada de escombro,
A gente ajudou muito, nós não temos no quadro, como eu falei anteriormente, engenheiro, mas ajudou muito a nós termos oficiais formados em engenharia, porque você consegue ver o lado da física e o lado operacional. Senão, a gente ia ter que ter algum engenheiro civil na área quente. Ainda tinha esse detalhe de que nós não precisamos disso. Não foi preciso. Então, a gente distribuiu quem poderia ajudar na área quente, quem poderia ajudar na área fria. O que eu digo ajudar na área fria? Você tem que ver que tem toda uma estrutura aqui por trás. Alimentação, colchão para descanso, remoção de escombros. A gente vai ver um vídeo mais à frente, a remoção de material depois de tirar da área quente para longe do local. Então, teve toda uma logística para poder se conseguir trabalhar 24 horas por dia nessa operação. Então, assim, depois de marcado e mapeado, a gente soltava os cães, farejadores, e onde o cão identificava, a gente tinha um trabalho mais intenso e um maior cuidado. E vale ressaltar, foi fundamental, sem os cães farejadores, acredito que a gente não teria tido sucesso nessa ocorrência, não. O drone, como eu já mencionei anteriormente, é mais por ser uma área grande, servia mais um apoio de monitoramento, para saber se tinha alguma barreira rompida, um apoio. Não vou lhe dizer que foi crucial, a gente não pode dizer que o drone atuou diretamente, mas na parte de organização, de acompanhamento, auxiliou bastante. E aqui, como eu tinha falado, da equipe de engenharia. A gente pode ver que tem aqui essa retro em cima desses escombros, mas a gente só deixava isso ocorrer depois de identificar que não tem mais vítima, isso aqui era só entulho, já estava totalmente sanado as buscas nessa área. Só que tem que ter cuidado, essa retro a gente tirava material sempre para tirar colunas, vigas, com bastante cuidado, jamais para escavar onde pudesse ter vítima. Com cuidado para a gente não levar a óbito uma vítima em vida que estivesse embaixo dos escombros. E o trabalho no local realmente era braçal, com muito cuidado. Aí era o quê? Um momento, o cachorro identificava, um momento de silêncio para a gente escutar as vítimas pedindo socorro, realmente escutamos, eu nem acredito, você nem acredita quando você começa a escutar alguém debaixo de um escombro pedindo socorro, e depois de identificar alguma coisa, o trabalho era de formiguinha, como eu costumo dizer, pedra a pedra, não poderia ser de grande monta não, porque a gente poderia, como vocês veem aqui, tirar uma laje ou um pedaço de viga e comprometer uma estrutura e levar a óbito uma vítima ainda em vida. Isso aqui é só um vídeo rápido para a gente exemplificar isso, que eu estava falando de quem estava na área quente e quem estava só retirando o material, pode ver, pouquinho a pouquinho, e depois a gente pediu apoio à prefeitura, chegou um caminhão, retroescavadeiras para retirar os escombros, para ir limpando o ambiente, para poder facilitar as buscas, a gente ia eliminando as áreas que já tinham sido monitoradas. Então, pode ver que esse pessoal aqui, isso aqui não é mais área comprometida, está só tirando material. E pode ver que tem camisa vermelha, azul, isso aqui são voluntários de todo tipo, ou bombeiros civis, ou operários, funcionários, quem estava perto que se propôs a ajudar, a gente não tinha mão de obra suficiente para remover tanto escombro assim sem o apoio de ninguém. Pronto. Então, aqui é uma vista em planilha da ocorrência. Térreo, 6 pavimentos e a cobertura. A gente vê aqui, tivemos 3 sobreviventes, isso eram 2 serventes e o engenheiro, o prédio, ele caiu para um lado, e eles deram a sorte de correr para o outro, então o prédio se projetou no lado oposto, que eles correram. 7 foram resgatados com vida pelos bombeiros, debaixo dos escombros. 9 óbitos. E o que vale destacar aqui é esse reclame falso. Por incrível que pareça, comprometeu muito nossa... Voltou aqui, desculpa. Comprometeu muito nossa ocorrência esse reclame falso.
Isso era um irmão de uma pessoa chegou na equipe de comando e informou que a pessoa estava dentro do prédio, tinha falecido, estava desaparecida há 2 dias, e nós ficamos buscando essa pessoa. Aí entramos também com a polícia para poder investigar. Depois nós descobrimos que essa pessoa era uma pessoa debilitada mentalmente, o irmão estava em casa, mas nós perdemos realmente muito tempo procurando uma pessoa, porque numa ocorrência desse tipo, você tem que manter tudo, levar a sério. A gente não poderia descartar que uma pessoa estivesse no prédio e depois ela aparecer em óbito por um descuido nosso. E realmente esse reclame falso ainda comprometia mais, porque era uma pessoa terceiro à edificação, a gente não tinha como identificá-lo em que local da edificação ele estava. Então, foi um trabalho conjunto, bombeiro com polícia, para identificar se essa pessoa existia. Mas, graças a Deus, era, como está aqui bem nítido, um reclame falso. Era uma pessoa debilitada mentalmente que inventou essa informação. Não foi maldade, realmente era um débito. Certo? Então, aqui não vou ler, mas são as pessoas, idade, nome, tudo isso aqui foi levantado na família e acompanhamento, mas é só a título de informação. Opa, só um minuto. E aqui são as vítimas e a data. Ó, dia 15, a gente encontrou 11h30, dia 16, 5h30, dia 17, 6h30 da manhã. Então, assim, vocês podem ver os horários mais diferenciados, ou seja, foi trabalho ininterrupto, realmente. E, como eu gosto de frisar, em equipes diferentes. Por que eu sempre fiz o que equipes diferentes? Porque quando tem uma ocorrência de grande monta dessa, não para de aparecer voluntários, pelo ímpeto de ajudar, ou por participar de uma ocorrência diferenciada, mas se a gente deixar todos que se propõem a ajudar trabalharem diretamente, a gente tanto vai ter muita gente na ocorrência, vai ter difícil organização, como a gente cansa o efetivo e não tem como ter revezamento. Isso aqui é a vista aérea do colapso estrutural. A próxima slide vai mostrar melhor a projeção do prédio, mas a gente vê que, como eles começaram a romper os pilares de um lado, o prédio cedeu todo para o lado do primeiro pilar que não suportou a estrutura, e depois ele teve uma torção. Esse estudo foi fundamental para a gente identificar os pavimentos e projetar para onde as pessoas estavam embaixo dos escombros, para onde as pessoas estavam soterradas. Então, a gente vê aqui a projeção do prédio por conta do rompimento dos pilares. E os pontos quentes que a gente bota aqui é onde a gente tinha mais ou menos a identificação que poderia ter pessoas. Que aí a gente soltava os cães farejadores, eles confirmavam esses locais e a gente fazia o trabalho de retirada de escombro com mais cautela. Aqui é uma projeção do prédio e os andares que tinham pessoas. O quinto pavimento foi um andar muito crítico, porque tinha um senhor que ele tinha um padrão de... Inclusive isso, o prédio, eu não falei antes, mas o prédio cedeu, era por volta das 5 horas da tarde. Então, a gente sabia que o morador tinha costume de fazer esse horário. Então, o senhor normalmente estava na sala, mas nessa ocasião, ele estava no banheiro tomando banho. Então, a gente ficou procurando o corpo, mais ou menos onde a sala, porque, assim, na apresentação é difícil identificar, mas no local, pelo material de acabamento dos escombros, você consegue identificar mais ou menos que área da sala, que área do apartamento você está. Tipo, o material do banheiro é diferente do material da sala. E então a gente estava vasculhando ele na sala e ele estava no banheiro. Essas pessoas projetadas é tudo real, tá? Era de acordo com familiares, com engenheiro, com moradores, que a gente começou a identificar quem estava onde. Aqui é a síndica,
ela faleceu e o pessoal que escapou, como eu disse, foi esses embaixo aqui, que escaparam totalmente sem nenhum resgate. O prédio cedeu, eles conseguiram sair. E aqui a gente vai andar por andar onde estava cada pessoa. No térreo tinham 3 sobreviventes, 4 acá, e a síndica foi a última que a gente encontrou. Por uma infelicidade, ela estava no térreo, no pilotis, então o prédio foi todo projetado em cima do corpo e ela veio a óbito. Aqui é só uma vista em perspectiva do mesmo cenário. A síndica em óbito e os sobreviventes. Primeiro pavimento, tinha uma pessoa dentro da caixa de escada. Não tenho certeza agora, mas foi tirado. Eu acho que a estrutura protegeu muito ele, porque está na caixa de escada, concreto. Tiramos uma moradora em óbito e 2 com vida no primeiro pavimento. Quando você chega no cenário, é difícil você acreditar que tem alguém com vida. Você vê aquele prédio todo com a estrutura colapsada, mas você tem que ter fé e trabalhar. Mas qual o grande ponto aqui? É sempre você acreditar que tem alguém embaixo com vida. Não adianta pressa, porque se você perder a paciência e querer remover escombro de grande monta, você pode levar uma pessoa a óbito ou então prejudicar a lesão. Porque eu tenho que entender que depois que você encontra, ela não vai sair rindo e andando. A gente vai ter que tirar com todos os cuidados e cautelas para não agravar as lesões. Então, a perspectiva do primeiro pavimento, sempre assim. Aí, no terceiro, já 3 com óbito e 1 com vida, que vale também frisar que não teve relação pavimento, a não ser o térreo que a síndica estava embaixo da estrutura, mas quase todos os pavimentos tivemos óbitos e pessoas com vida, retirados. Isso tudo, como eu já mencionei, a gente estipulou essas localizações em conversas com familiares e moradores para a gente ter uma ideia. E essa perspectiva aqui não foi feita pós-ocorrência, não, tá? Foi de imediato a equipe. Nós não somos equipe, quando eu digo equipe, não são arquitetos ou engenheiros profissionais contratados, mas que tinham formação, montamos uma estrutura e um arquiteto nosso, um oficial, tenente-coronel também, tenente-coronel Hans, fez essa projeção em tempo real, na hora da ocorrência mesmo. Aí a gente fez a projeção e foi identificando a localização das vítimas de acordo com as informações que iam chegando. Quinto pavimento, foi o mais crítico, 3 pessoas em óbito. Sexto pavimento. Você pode ver, ó, que é o 6º pavimento e nós resgatamos 2 pessoas com vidas. Pela lógica, a gente poderia achar que o mais alto é o que ia falecer, mas é como se fosse... Não teve uma lógica, uma explicação, não. Como se um andar saiu amortecendo a queda e como ele tinha menos escombro acima, então teve menos material para soterrar. Só que o 5º já foge dessa regra. A gente não conseguiu estabelecer um padrão, não. Então, aqui é o 5º pavimento. Quando eu falei da parte da engenharia, é justamente isso. Ó, toda essa estrutura aqui em cima e o cachorro identificou gente abaixo. Só que a gente tem que ter o cuidado de ir tirando a estrutura sem comprometer o restante. Então, a visão operacional de pode tirar isso, que vai ajudar a operação do bombeiro, e a visão de engenharia de por onde começar para não comprometer todo o restante. Mas, assim, agora parece simples. Você está num cenário quente, dizer faz, é muito complicado, porque a responsabilidade chega toda nas suas costas. E você pode comprometer todo um cenário com a imprensa filmando em cima desses prédios aqui. A imagem não está nítida, mas esses prédios tudo tinha monitoramento em tempo real da ocorrência. Então, qualquer falha, qualquer deslize aqui, a gente ia sair em TV nacional de imediato. Isso aqui é o trabalho ainda no 5º. Pode ver que a estrutura já está tirada em cima e a gente já está trabalhando. Isso aqui todos são bombeiros, só que esses de branco são vermelho. As cores de uniforme, todo mundo é bombeiro. É só questão de ser de um
de uma unidade ou outra. E todos militares, todos da corporação. Área quente, área de atuação, no cenário Ceará, acredito que Brasil não tem atuação de voluntário, não. E aqui a operação do terra, pode ver aqui, ó, que a gente marcava e depois de que a marcação não se via, não tinha mais necessidade, a gente cortava para ir eliminando, que era estrutura a ser retirada. Saiu matéria em todos os jornais, claro, acompanhamento em tempo real. E aqui só passar um vídeo institucional da ocorrência para a gente fechar. Então, senhores, era isso que eu queria passar, só uma ideia. Eu acho que o debate é muito mais engrandecedor do que uma apresentação propriamente dita, certo? Mas o que vale dar ressaltar aqui é não desistir e ter união, porque para quem não viveu, parece simples, mas você está em cima de um monte de tijolo, um monte de concreto, e tem uma mãe chorando na calçada todo dia, porque mãe, enquanto você não... Nem que ela queira o corpo para poder enterrar o filho, mas enquanto ela não tem nem o corpo, não para. Só sabe quem viveu. Não pense que é normal. Uma semana depois, ainda tinha bombeiro, principalmente esse pessoal mais novo, que fica chocado realmente, não é fácil. Não é fácil você tirar uma geladeira dessa e uma barra, e depois um pilar de concreto, embaixo tem um corpo e você não está esperando para ver aquilo. Por mais... eu costumo dizer que não tem preparação para isso, não. Você tem treinamento, você tenta se adaptar, mas preparado você nunca está, não. Certo? Você tem que estar com a cabeça no lugar e focado. Então, era isso que eu queria deixar e a gente seguir o debate. Obrigado. Muito bem. Tenente Coronel, obrigado pela sua apresentação e pela forma detalhada como nos transmitiu todas as operações e principalmente aquilo que sentiram também, que é importante para nós. Alguns são operacionais há muitos anos e que certamente valorizam também esta forma mais objetiva de colocar aquilo que vocês próprios sentiram durante esta operação. E temos aqui algumas questões que depois, como referi, vamos colocar durante o período de debate. Está bem? Ok. Prosseguindo para a nossa próxima apresentação, e precisamente para fazermos aqui a passagem para o nosso próximo orador, quero precisamente já dizer-vos que temos, como referi aqui, algumas questões que já foram partilhadas aqui no chat e que já registámos, para depois partilhar convosco. Dizer-vos ainda que as apresentações e a gravação depois serão disponibilizadas para todos os participantes, uma vez que isso já foi questionado, e reforçar isso mesmo. No que respeita à nossa próxima apresentação, portanto, o nosso próximo orador é o Tenente Coronel Anderson Passos. Atualmente é o comandante da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais. É mestrando em Ciência e Tecnologia Ambiental. Tem especialização em Gestão Estratégica e Políticas Públicas e normalização técnica em prevenção de sinistros. Para além disso, frequentou o seu curso de formação de oficiais em 1998 e tem várias condecorações e louvores, para além de outras especializações que contribuíram certamente para precisamente o seu percurso nesta vida da proteção civil e no desempenho das suas funções. Caro Tenente Coronel, mais uma vez reforçar o nosso agradecimento pelo seu contributo, e estou certo que será mais um momento de extrema relevância e importância para todos os que nos acompanham
que no fundo tivemos praticamente quase 300 inscritos e que temos o prazer agora de termos mais de 120 pessoas precisamente para aprendermos e partilharmos estes conceitos. Coronel, quando quiser, tem a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Inicio. Apenas um feedback se estão vendo a apresentação e me ouvindo. Perfeitamente, vendo e ouvindo na perfeição. Força. Muito bem. Novamente, uma boa noite. Vou tentar falar pausadamente para que possam compreender o meu português do Brasil, um tanto quanto diferente do vosso. Começo aqui com os meus respeitos a todos. Pelo que nos foi passado, teremos aqui 30 minutos. Tentarei ser célere o suficiente, mas lento o suficiente para que possam me compreender, portanto. O roteiro que pretendo abordar é esse, falar sobre as barragens em Minas Gerais, o rompimento propriamente dito, sistema de comando e operações, a inteligência operacional aplicada e alguns destaques. A respeito das barragens de mineração, trago aqui o mapa do estado de Minas Gerais, um estado com 20 milhões de habitantes, que é todo ele coberto por barragens. O nosso estado leva o nome de Minas Gerais exatamente por este motivo. Observem mais na parte central ou sudeste do mapa, onde há uma concentração maior de barragens, foi justamente nesse local onde aconteceu o rompimento. Para que eu possa passar um rápido vídeo, eu interrompo aqui a apresentação e faço um novo compartilhamento de outra tela, um vídeo bem rápido. Ele não tem áudio, é apenas uma descrição, só para nos trazer à memória o assunto que nos traz ao debate. Esse é um vídeo feito por uma câmera de segurança da barragem, da própria empresa Vale. Ele está na sua velocidade normal de execução do vídeo. Essas são imagens que vieram a público nos dias seguintes ao acontecido, ao desastre. Vídeos das mais diversas origens, fiz uma pequena montagem de coisa de 1 minuto e meio, para que todos possam ter nesse trecho da imagem. As pessoas estão correndo e demonstrando muito terror pelo que se passa. Retorno aqui à apresentação anterior. Esse foi o rompimento. Esse era o cenário diário, recolhimento de corpos e segmentos corporais. Esta é a localização da cidade de Brumadinho. Ela, como eu disse, está a sudeste da região do estado de Minas Gerais. Até então, era uma cidade conhecida por ter um belo museu a céu aberto chamado Inhotim, que era orgulho, ainda é, graças a Deus, orgulho nacional, mas era o que dava nome à cidade. Após o desastre, houve esse peso em que a cidade hoje é constantemente associada ao desastre acontecido. Propriamente falando do acontecido, esta faixa colorida, ela exibe a área que nós chamamos, e vamos chamar aqui nesta apresentação, de zona quente. Temos aqui um mapa altimétrico, especificamente mostrando a diferença de altitude ou de altura entre os vários locais ao longo dessa mancha. Observem os tons mais azulados no canto superior direito, mostra exatamente a barragem acidentada. Ao longo do seu percurso, esta altitude vai variando. Nós tivemos, portanto, aproximadamente 10 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério que escoaram no desastre. Ele percorreu, nesta faixa que está sendo mostrada, 10 quilômetros lineares, e esta área aproximada seria de 4 milhões de metros quadrados a serem buscados. Os tons mais vermelhos, eu destacaria na imagem, são aqueles em que houve a deposição de rejeito de mineração por volta de 16 metros, ou seja, em padrões brasileiros,
5 a 6 andares para que fosse buscado ali sobreviventes. Foi esse o cenário ao qual nós nos deparamos, cenário tal qual qualquer desastre, qualquer catástrofe, as informações são das mais diversas, e é neste cenário que o planejamento estratégico deve ser feito, planejamento operacional deve ser feito e todo o plano tático deve ser desenvolvido. Observem os senhores, essa imagem ela traz de maneira intencional várias interrogações sobre o que estaria acontecendo. Por exemplo, este desastre, como aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte, ele trouxe uma convergência muito grande de pessoas, milhares de pessoas convergindo, porque o acesso terrestre por rodovias asfaltadas era muito simples. Nós tivemos, então, dezenas de agências, nós tivemos, dentre as diversas dúvidas, se haveria, por exemplo, mil óbitos, se havia outras barragens a serem rompidas, qual tipo de contaminação havia naquele rejeito, e é lógico, a presença de muitos voluntários sofrendo o risco também de engolfamento ou de outros acidentes. É com esse cenário que todos nós que vamos trabalhar com desastres e emergências vamos nos deparar. Até aqui não há nenhum tipo de diferença. O que nós utilizamos como sistema, como coordenação, foi o SCO, Sistema de Comando em Operações, que o Tenente Coronel Jequitan acabou de mencionar, dadas as suas peculiaridades. Eu trago aqui duas imagens que mostram o posto de comando com o primeiro nível de governo do nosso estado, alguns níveis federais também envolvidos no posto de comando, e a base operacional, que foi uma igreja aproveitada para este fim, que foi utilizada, então, a parte onde eu mais me concentrava é justamente essa base operacional, uma convergência insalubre de pessoas e recursos a todo tempo durante as 24 horas do dia. Essa é uma pequena amostra, apenas um destaque no organograma que foi feito para fazer frente a essa emergência. Ele foi formado logo nas primeiras horas e foi se desenvolvendo e retraindo ao longo de toda a operação. Em linhas gerais, nós tivemos equipes mais voltadas para a logística, uma logística sem precedentes para a nossa corporação, equipes de busca e salvamento aquático, lembrando que nós não tínhamos a certeza do tipo de contaminação desse rejeito, equipes de busca com cães em vários momentos da operação. Os cães foram responsáveis por 80% das vítimas. Quando eu digo vítimas, são corpos e segmentos corporais localizados. Nós utilizamos todos os cães disponíveis no Brasil, buscamos em algum momento ajuda externa, mas nós podemos até voltar a falar sobre isso, mas os cães foram um recurso, talvez o mais valioso dentre todos. As equipes de busca e salvamento aquático que ficavam, como as imagens mostraram, de uma forma muito, muito contundente, esse tipo de equipe trabalhando. Montamos uma equipe de descontaminação para justamente tentar preservar a rigidez ou a saúde das nossas equipes. Equipes específicas para acompanhamento da saúde humana. Essa equipe foi formada de maneira ainda muito imberbe nos primeiros momentos da operação, e ela foi ficando cada vez mais robusta ao longo dos dias, das semanas e dos meses. Havia equipes, portanto, 24 horas à disposição, e elas foram utilizadas mesmo com as nossas equipes em descanso noturno. Tamanha a responsabilidade, tamanha a importância e tamanha dimensão desse desastre, houve a necessidade de fazer uma equipe de atenção à saúde canina, porque foram os profissionais que mais se contundiram e se machucaram ao longo de toda a operação, com cortes, com fraturas muitas vezes, com o próprio cansaço, com a ingestão de objetos que estavam por ali. Uma equipe específica para controle de tráfego aéreo da Força Aérea Brasileira, que foi rapidamente mobilizada, não nas primeiras horas, mas nos primeiros dias,
foi feito uma restrição do acesso ao espaço aéreo. Tivemos uma outra equipe bastante robusta para controle das missões aéreas. Nós tivemos mais de 31 aeronaves operando de forma simultânea, pousando e decolando num campo de futebol. Nós tivemos a movimentação de 3 a 4 vezes a quantidade de pousos e decolagem do nosso aeroporto mais movimentado. Ao longo de toda essa missão, nós tivemos a participação que nós chamamos no Brasil de drone ou VANT, veículo aéreo não tripulado, esses aparelhos que nos auxiliaram em muito. Lamentavelmente, nós precisamos mobilizar uma equipe policial para detecção de VANTs ilegais. Foram presas 16 pessoas que estavam nesse turbilhão de informações e movimentação, utilizando dos seus equipamentos de forma ilícita e trazendo risco à operação, portanto, foram presos. Como o desastre aconteceu numa região muito grande, houve também várias equipes para resgate de fauna, inclusive resgate aéreo. Polícia para equipe de segurança e cercar essa área muito grande. Uma equipe muito robusta para medicina legal e perícia, recolhimento dos corpos, dos pertences, identificação, uma série de outras providências. A parte propriamente dita de operações precisava ser bastante célere na medida em que as informações chegavam num ritmo muito intenso, muito frenético, e precisavam ser passadas adiante de forma muito célere. Um destaque eu faço aqui para os civis envolvidos na operação. Nós tínhamos uma infinidade de servidores públicos trabalhando, havia um consenso muito razoável, uma organização muito razoável, porque havia uma liderança definida. O mesmo acontecia para os funcionários da empresa Vale, onde havia também uma liderança definida. Eu deixei sem nenhuma indicação os voluntários, porque eu vou mostrar essa fotografia a seguir. Nos primeiros dias, principalmente as 3 primeiras semanas, nós tivemos milhares de voluntários que se apresentavam no local, muito dispostos a ajudar, mas com dezenas de exigências para que pudessem... Não acredito nesta merda. Nós tivemos, nas semanas seguintes, uma redução progressiva dos voluntários. Observem os senhores aqui, imagens reais de pessoas que estavam sem equipamento, sem treinamento, com muita rusticidade, mas, porém, sem organização para que pudessem prestar o socorro. No 4º dia, foi nomeado uma pessoa apenas para coordenar esses voluntários, haja vista o número crescente dessas pessoas que queriam nos ajudar, quando, de fato, os melhores voluntários foram esses que os senhores veem nessas fotos, que se apresentavam e se dispunham a fazer o que fosse necessário. E o necessário não era se arriscar na zona quente. Nós tivemos policiais, falsos policiais, pessoas que se infiltraram na operação com uniformes de maneira a aparecer-se com profissionais regulares, com servidores públicos, mas eram criminosos que estavam ali para poder se valer de alguma falha da segurança e enganar pessoas de boa fé. Isso aconteceu dezenas de vezes. Seguindo ainda, equipe de planejamento. E agora eu quero dedicar uma atenção especial a esse tópico que nós chamamos de inteligência operacional aplicada. Trago aqui a hipótese inicial que deriva das experiências das barragens rompidas anteriormente, em que nós tínhamos, no ponto A, todas as vítimas atingidas no ponto A foram localizadas, por exemplo, na barragem de Mariana, no ponto 1. Todas as vítimas que estavam na base da barragem, lá em Mariana, elas foram encontradas no ponto 2. Todas as vítimas que estavam na comunidade, no ponto C, em Mariana, foram encontradas no ponto 3. Foi com essa hipótese que nós chegamos a Brumadinho, com o desejo ou com a vivência de que um grupo, uma vez atingido pela onda de lama em um determinado local, seriam arrastados de forma uniforme e resgatados os seus restos mortais no mesmo ponto.
Esse slide agora traz a triste constatação que foi feita ao longo da operação. Cada um desses slides mostra a dispersão de algum grupo que nós identificamos. Pessoas que estavam num determinado escritório, foram encontradas os seus restos mortais em vários pontos. Pessoas que estavam em oficina, que também foram assim identificadas como agrupamento, elas foram espalhadas ao longo de toda a mancha. Isso nos traz esse resultado final. Independentemente da área onde foram atingidas, houve pontos recorrentes para o resgate dessas vítimas. Esse trabalho foi bastante intenso e para que isso fosse descoberto, e eu quero mostrar a seguir que as frentes de trabalho, que são esses pontos azuis na imagem à direita, representam uma coincidência das áreas recorrentes com as frentes de trabalho. Para que nós chegássemos a isso, ainda nas primeiras 72 horas, foi desenvolvido um sistema em que todo bombeiro militar em campo, possuindo seu telemóvel, poderia lançar informações de tudo que fosse localizado com os dados necessários a alimentar planilhas e trazer informações para que a operação, nos momentos seguintes, fosse cada vez mais eficiente. Por exemplo, um corpo localizado a 2 metros de profundidade, um corpo feminino, um cartão de crédito, uma bolsa com pertences, um veículo, qualquer item. Inanimado, inclusive, ele era cadastrado. Por exemplo, temos aqui neste mapa, ou neste croquis, uma identificação de aparelhos rádio portáteis e sinais de rádios que foram identificados. Podemos ver horários muito diversos, mostrando que os rádios eles ficaram muito pouco tempo funcionando. Esses rádios faziam referência a pessoas desaparecidas. Da mesma forma, buscamos informação das estações rádio base ou as antenas de telefonia celular. Infelizmente, havia apenas uma que nos deu esse resultado com horários em que os aparelhos deixaram de funcionar, também o encontro físico dos aparelhos. Essa massa de informações foi sendo agregada com, por exemplo, essa constatação. Os piezômetros, que são aparelhos de medição de pressão de linha d'água, os engenheiros que nos assistem têm essa compreensão do que se trata um piezômetro, eles estavam mapeados, então sabíamos o ponto de origem, e ao detectarmos o seu ponto final, fizemos então uma estimativa do seu deslocamento. Essas linhas mostram exatamente isso. Este é um extrato do 120º dia, mostrando os pontos onde os corpos foram recuperados ao longo de toda a mancha. Os senhores podem ver na parte inferior da imagem o número 30, mais ao centro da imagem, é justamente a confluência da parte que nós chamamos de zona quente com o rio Paraopeba. Mas existe um ponto de cor laranja, número 104, bem à esquerda da imagem, que são 10 quilômetros a jusante desse encontro da zona quente com o rio Paraopeba. Portanto, houve um deslocamento de vários quilômetros. Temos aqui os segmentos corporais recuperados, também uma infinidade de segmentos recuperados. Fizemos uma análise em relação a essa linha azul, nos traz a precipitação pluviométrica e a quantidade de corpos e segmentos resgatados a cada dia. Nós temos aqui apenas um extrato dos 4 primeiros meses da operação. Podemos ver que após chuvas intensas, a efetividade da operação era bastante atingida. Qual informação essa gama de dados coletados nos trouxe com muita relevância? Podemos observar nessas 3 primeiras barras que nós temos aqui concentrados mais de 90% dos corpos e segmentos foram localizados a menos que 3 metros de profundidade. Isso quer dizer que nos próximos resgates, nos próximos desastres semelhantes, se nós focarmos a nossa atenção a 3 metros de profundidade, provavelmente nós teremos de imediato
um alcance de pelo menos 90%. É o que nós esperamos. Esse mapa, ele traz algumas pequenas fotos mostrando que nós chamamos de mapa negativo, é a localização provável das pessoas que ainda não foram localizadas, que são exatamente as 10 vítimas. Trago aqui um extrato atualizado da missão. No dia de hoje, são 865 dias, 3.935 bombeiros militares já trabalharam na operação. Nas primeiras 24 horas, 192 pessoas foram resgatadas com vida. Para o Instituto Médico Legal foram enviados 1.083 casos. Desses 1.083, restaram identificadas 260 pessoas. Restam ainda, no dia de hoje, 10 pessoas desaparecidas. Ainda naquele Instituto Médico Legal, temos 53 segmentos em análise que podem gerar outras identificações. Eu trago como destaque esta imagem que mostra que a estratégia deve ser feita, ainda que de maneira estranha, como possa parecer na imagem, disforme, mas ela tem que ser clara. Todos nós que vemos essa imagem conseguimos ler claramente a palavra estratégia. É muito importante que todos os envolvidos percebam qual estratégia está sendo feita para que ele possa contribuir com a sua vivência. Penso, então, que o planejamento deve ser colaborativo. Nós precisamos ouvir todos os envolvidos nas missões, seja qual a sua experiência no assunto ou seu conhecimento formal ou informal. A inteligência operacional, ela deve ser ativa, deve buscar soluções, deve minerar dados, minerar informações e buscar agregar dados para planejamentos futuros. A instituição, o Estado, o poder público, ele deve se comportar durante o desastre. É claro, repito aqui o que pode ser óbvio, mas o público seleto me obriga a frisar isso, claro. O desastre, ele requer que a corporação, que o governo se comporte de maneira distinta do que se comporta no cotidiano, em horários de serviço, em carga de trabalho, em disponibilidade para a resposta. Toda a estrutura deve ser modificada com base naquele objetivo final. O turismo de desastre, assim identificado como aquelas infinitas autoridades e pessoas que convergem para o local do desastre, buscando ver, buscando, por fim, buscar o holofote que as câmeras trazem nos primeiros dias, acaba sendo um problema muito sério para os gestores da emergência, porque mobiliza recurso, mobiliza energia, mobiliza tempo para os gestores da emergência. Isso deve ser combatido, tratado de uma forma bastante profissional, para que todos tenham clareza nas prioridades. Em dado momento, a prioridade é levar água, hidratar as pessoas que estão fazendo a busca. Noutro momento da operação, a prioridade será estabilizar uma encosta para que não haja acidentes e pessoas venham a se lesionar. Noutro momento, é para a reparação das pessoas. O aprendizado deve ser registrado, todo ele, claro, para que no futuro tenhamos os benefícios dele. Esse evento aqui hoje, certamente, tem a ver com esse assunto. Deixei por último, mas não menos importante, a informação de que, dentre todos os aspectos a serem observados, certamente a gestão de pessoas é de longe aquela que mais vai impactar. As pessoas precisam ser tratadas, a condução da gestão das equipes deve ser tratada de forma muito profissional, muito clara, muito respeitosa, porque os ânimos estarão à flor da pele. Todas as agências envolvidas têm as suas prioridades, de forma que, se não houver essa gestão atenta de todos os envolvidos, o risco será muito grande para o insucesso da operação. Estas imagens, elas trazem aqui alguns das dezenas de agências que foram envolvidas, um esforço muito grande, anônimo, de pessoas que estavam, como essa foto da direita, buscando acertar
cada qual contribuindo da melhor forma com as suas vivências. Presto aqui o meu respeito às 10 vítimas que ainda não estão encontradas. Os familiares as chamam de joias, são as 10 joias ainda não encontradas. Eu coloco abaixo o site da Associação das Vítimas desse desastre, a Avabrum. Nesse site existem maiores informações a este respeito para que possamos perceber outros pontos de vista desta emergência. Compartilho com os senhores, com bastante orgulho, um artigo que foi recém-publicado. Tive a felicidade de poder participar dessa publicação, ainda em Portugal, na Universidade de Coimbra. Tem aqui o site para que ele possa ser acessado. Essas informações que eu trouxe agora, de maneira muito abreviada, estão um pouco mais detalhadas nesta publicação, a qual me honra muito poder ter participado em publicação, Patrícia. Agradeço aqui pelo tempo que dedicaram a me ouvir, deixo aqui os meus contatos e espero ter contribuído com este seleto evento, esse público que dedicou aí alguns momentos a me ouvir. Na falta de algo mais inspirado ou algo mais adequado para o momento, me despeço por enquanto com muito obrigado, a minha respeitosa continência a todos os senhores. Muito obrigado. Tenente Coronel, muito obrigado. Como foi perceptível, não houve qualquer dificuldade em perceber a sua mensagem e em ver aquilo que nos quis transmitir. Quero, antes de iniciar aqui o período de debate, reforçar o nosso agradecimento aos dois. Penso que foi, tal como dissemos desde o início, e temos tentado fazer isso mesmo, trazer alguns temas um bocadinho fora daquilo que é a nossa realidade cá em Portugal, e após ver as vossas duas apresentações, estou ciente que esse objetivo foi concretizado. Sem mais delongas, iremos iniciar o período de debate. Eu já registrei as perguntas que colocaram aqui no chat e vou partilhá-las com todos os presentes, começando e direcionando-as para aqueles oradores em que eles foram colocados, não obstante que qualquer um dos nossos oradores queira depois complementar estas intervenções. Aquilo que vos queria pedir agora era que as questões que tenham depois suplementares, após estes primeiros esclarecimentos, que fossem colocadas já em voz, pedindo depois que se fossem inscrevendo aqui com a mãozinha levantada, como vocês já conhecem, para depois possamos gerir as intervenções. Para facilitar aqui a identificação das questões, eu iria projetar precisamente aquelas que foram sendo retiradas aqui do chat, porque facilita-nos também a leitura por parte dos nossos oradores e, logicamente, também o acompanhamento por todos os presentes. Eu iria começar pelas questões que foram colocadas para o Tenente Coronel Jecten Oliveira, como é óbvio, e começaria precisamente pela questão do Rui Faria, que questiona o seguinte: o que alterou a nível de fiscalização e vistorias por parte das entidades responsáveis e a nível legislativo após este evento neste tipo de edificações? Ok. Muito bem. A nível legislativo... Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, força. A nível legislativo, não teve grandes alterações, não. Legislação ela já existe e ela é bem robusta. O que se modificou consideravelmente foi a cobrança. Se intensificou muito a cobrança, mas, assim, até contraditório com o que eu falei há pouco, teve uma pequena mudança, assim, recordo. Uma maior preocupação com a parte da idade das edificações. Manutenção, a parte de engenharia, não diretamente ligada a desastre. Principalmente lá no nosso estado, houve uma grande preocupação, tem uma legislação atual que a gente chama de inspeção predial, e ela foi bem intensificada. O que é isso? Não é que ela surgiu após o desastre, mas ela não era tão intensificada como é agora, a fiscalização. Um grupo multidisciplinar, um engenheiro elétrico, engenheiro civil, faz uma análise preliminar da edificação, indicando os pontos elétricos e os pontos estruturais a serem manutenidos de acordo com a idade, com o laudo estrutural ou elétrico da edificação. E, concomitantemente a esses dois laudos,
é exigido a liberação do Corpo de Bombeiros para fechar o processo de inspeção predial. O que eu digo que de ganho, não digo nem legislativo, eu digo que foi mais cultural mesmo, que passou a se ter uma preocupação maior com a manutenção do bem, que no caso do edifício Andrés, nada mais foi do que má manutenção, se adiar aqueles pequenos danos estruturais para se fazer a posteriori. Muito bem. Outra questão que foi colocada pelo Armando Pinho: existe alguma legislação nacional no Brasil no que a organização de ocorrências diz respeito? Em Portugal existe o sistema de gestão de operações e no Brasil, pelo que diz, foi dentro do grupo de trabalho que foi instaurado este sistema. Só antes da resposta, e porque poderá ser favorável, sendo certo que os dois têm ligações a Portugal e penso que conhecem perfeitamente aquilo que está definido no nosso país, nós também tínhamos o sistema de comando operacional, tal como foi referido há pouco, e que evoluiu para esta designação de sistema de gestão de operações. Portanto, aqui a questão é se é similar ao nosso e em que medida é que existem diferenças àquilo que vocês conhecem deste sistema de gestão de operações em Portugal. Passos pode seguir aí, eu vou adiante. Aqui, meu tenente coronel, se puder, era precisamente explorar quais são as diferenças que conhece relativamente ao vosso sistema de comando operacional e ao nosso sistema de gestão de operações, ok? E, logicamente, o tenente coronel Passos, se quiser complementar, esteja inteiramente à vontade. Okay. O que eu entendo, que talvez eu não tenha tão definido o sistema operacional de Portugal. O que eu vejo é que em Portugal tem um sistema de que para grandes eventos se engloba a palavra nacional, se engloba o país, e a gente é limitado, não limitado de inferioridade, mas por limite territorial, que as ocorrências são estaduais. O que ocorre em ocorrências de grande monta, no caso até maior Brumadinho, o André só foi uma ocorrência impactante, é que os outros estados servem de apoio. Eles mandam, mas obedece à gestão do local, do bombeiro local. Em Portugal, não. Pelo que eu entendi, desculpa, eu entendo que quando tem ocorrências de grande monta, principalmente os incêndios florestais, já tem uma gestão nacional pré-estabelecida. Muito bem. Coronel Passos, quer complementar com mais alguma informação? Apenas coincidir, de fato, nós não temos essa organização nacional ainda, é um processo que está em construção. Eu tenho informações justamente porque é natural que os desastres sejam cada vez mais recorrentes e mais graves, mais gravosos, então isso ainda está em desenvolvimento. Quando nós recebemos equipe, Brumadinho foi um desses exemplos, equipes de todos os estados brasileiros, eles ficaram sob a tutela da operação apenas como um recurso que foi enviado, não tendo nenhum vínculo do seu estado, nenhuma intervenção extra-estadual naquela emergência. Eu não estou conseguindo ler. Professor Luiz, o seu áudio está desligado. Obrigado. Estava a dizer que a questão seguinte, do Leonel Antunes, refere o seguinte: uma parte significativa do trabalho dos bombeiros é na área social. Em que consiste principalmente esse trabalho? A parte significativa do trabalho do bombeiro... Não, a análise social que eu quis dizer, não sei se me expressei bem, aqui na hora do início da ocorrência, a gente teve que fazer um levantamento com todos os envolvidos, sejam vizinhos, moradores, para a gente poder analisar quem estava em casa, quem não estava, em que local da casa, naquele horário, a vítima normalmente poderia estar estabelecido. Não sei se é essa a pergunta, mas o que eu quis dizer é isso, que não dava para chegar apenas olhar os escombros e identificar em cada local onde tinha vítima. A gente teve que inserir dentro dos escombros um contexto de horário e de familiar, o contato com moradores, com amigos, todo tipo de informação abastecido ininterruptamente. Muito bem. O Pedro Emílio questiona: os cães marcaram as vítimas ou houve várias marcações em falso?
Não, nós não tivemos problema com os cães. Como eu disse, foi o diferencial. Foi o que não tivemos marcações em falso e foi o diferencial da ocorrência. Muito bem. Relativamente aqui à questão dos órgãos de comunicação social e que referiu, o Walter Barreirinhas coloca a seguinte questão: sendo expectável que a presença dos órgãos de comunicação social dificultem as ações de operação no perímetro que foi criado, como ou por que razão foi possível a sua presença no topo do edifício? Não. Acho que os órgãos de comunicação, que a gente chama imprensa, não são um fator que dificultam a ocorrência. Eles são fatores que têm que ser controlados. A gente tem que ter controle na informação repassada. Eu acho que uma ocorrência de tamanha comoção, a gente também não pode deixar a sociedade às escuras. Eu acredito que o Coronel Passos concorde que a gente não poderia omitir informações, porque é uma grande comoção social. E se a gente omitisse informação, ia ter uma grande aglomeração de pessoas no local querendo estes dados. O que a gente tenta é controlar, ter um local estabelecido para a imprensa e uma única pessoa para passar essa informação, para não ter confronto de dados nem de informações delicadas. A questão do prédio, que eu falei da dificuldade, é assim, é de você ter muita cautela, muita atenção no desenrolar da ocorrência, porque ela estava sendo filmada em tempo real. Então, qualquer falha seria transmitida ao público em tempo real, não teria edição. Muito bem. Mas, Coronel Passos, quer acrescentar alguma coisa sobre este tema da comunicação social? Olha, haja vista a dimensão do desastre em Brumadinho, houve uma convergência sem precedentes de órgãos de imprensa dos mais diversas origens, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Penso eu que, na medida em que foi sendo estabelecida uma relação harmoniosa com os órgãos de imprensa, garantindo a eles a segurança, mas também, paralelamente, garantindo o acesso às informações necessárias, sem blefes, sem maquiagens de informação, com transparência, essa relação foi se tornando naturalmente mais amistosa e necessária. Isso permitiu que a ocorrência se transcorresse, inclusive, na sensibilização dos voluntários que insistiam em invadir a zona quente para se arriscar e acabavam se acidentando. A imprensa teve um papel e terá sempre um papel fundamental. É necessário que seja estabelecido, assim que possível, essa relação de confiança. Ela se dará naturalmente ao longo dos dias com rotinas. As rotinas trazem tranquilidade e organização para a emergência. Muito bem. Eu queria aproveitar, antes de passar à próxima questão, e que eu vou direcionar para ambos, de colocar uma questão que também está relacionada com o nosso próprio sistema de gestão de operações. É que se existe ou não o tal oficial de relações públicas e se este oficial de relações públicas tem uma ligação direta ao posto de comando e se é esta figura de referência relativamente aos órgãos de comunicação social. O Tenente Coronel Oliveira poderá querer responder? Existe o oficial de relações públicas. Ele se reporta aos órgãos de comunicação e ele trata dessa informação. No caso desta ocorrência, é que foi pré-estabelecido que o comandante-geral dos bombeiros que ia tratar qualquer informação à imprensa. Muito bem. Esta questão que foi colocada aqui e está referido, o Luís Capelo, dada a relevância, como ambos sabem, dos incêndios rurais em Portugal, questiona-vos se, quando são empenhados em incêndios rurais, se existe ou não a utilização de máquinas de rastros, quer no Ceará, quer em Minas Gerais. Eu iria começar já pelo Tenente Coronel Oliveira, que tem o micro aberto, para responder a esta questão, e depois o Tenente Coronel Passos. Não é comum incêndio rural na nossa região, mas não usamos, não. Mas, assim, não tem comparação, embora de extensão seja maior do que Portugal, mas de tipo de terreno, tipo de vegetação, não é comum os incêndios florestais na nossa área, não. Meu Tenente Coronel Passos, colocaria a mesma questão relativamente a Minas Gerais. Se a utilização de máquinas de rastros em incêndios rurais é uma prática comum ou não? Sim. Bem, nós temos os incêndios aqui, de fato, são muito sérios e temos, sim, a participação
Mas queres esperem lá, pelo menos eu deixei de conseguir ouvir. Eu não sei se fui só eu ou se foram todos. Eu ouvi. Ficamos sem som, sim. Muito bem, ficamos sem som, mas não passo. Houve aqui um delay. Portanto, pedir que respondesse novamente, se não se importa. Está me ouvindo agora? Perfeitamente, força. Sim, eu dizia que temos sim problemas sérios com incêndios florestais e existe o empenho de máquinas de arrasto, todo tipo de estrutura, regularmente ao longo dos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Muito bem, agradeço. Relativamente às próximas questões, elas foram colocadas durante a apresentação de Nicolau Passos. O André Matias questiona: os operacionais de estratégia e planeamento são envolvidos em inspeções, visitas técnicas, relatórios e auditorias às barragens, no sentido de preparar todos os possíveis intervenientes para estes cenários? André, muito obrigado pela pergunta. Lamentavelmente, não, por uma questão política. Penso eu que o setor minerário tem uma preponderância muito grande, uma atuação muito forte. O nosso estado se chama Minas Gerais, como eu disse, não é à toa. Então, esse setor exerce uma pressão muito grande. Lamentavelmente, não existe essa participação. Muito bem. A questão seguinte, um bocadinho mais extensa, mas que está relacionada com o mesmo tópico, diz o seguinte: o Daniel Rebalo questiona o que falha no Brasil relativamente à gestão ou construção das barragens. Uma vez que em 2015 houve um rompimento de barragem no Fundão e Santarém, eu presumo que sejam dois locais em Minas Gerais, várias pesquisas apontam para uma gestão de material rejeitado da exploração mineira. Mas, uma vez que em 2015 houve um rompimento, o que leva a que em 2019 haja outro. É a incompetência da empresa Vale, que faz a gestão das barragens de 2015 e desta? Penso que isso não seja um privilégio apenas da empresa Vale. A nossa legislação, ela permite o tipo de barragem, o padrão construtivo de barragem construída a montante. Parece que os dados mostram que é a mais arriscada e todas elas que se romperam por aqui têm esse padrão construtivo. Mais uma vez, é uma questão, penso eu, uma disputa muito grande entre os setores de segurança e os setores econômicos, em que até o momento os setores econômicos têm prevalecido. Então, não é apenas da Vale, isso é uma regra, esse padrão construtivo agora que acaba de ser proibido, ou então indicado como preferencial o depósito de rejeitos a seco. Muito bem. O Nelson Gabriel coloca a seguinte questão: quantas equipas médicas com material de suporte avançado de vida e trauma estiveram no desastre de Mariana? Como se desenvolveu a assistência em saúde? Bem, em Mariana, ele se refere ao desastre acontecido em 2015. As equipes não foram muitas, eu não saberia te dizer por memória quantas foram, mas foram poucas. Em Mariana, nós tivemos 19 óbitos e alguns feridos, algumas dezenas de feridos. Em Brumadinho, nós tivemos 270 óbitos e uma infinidade de pessoas feridas. Em Brumadinho, nós temos esses números mais corretos. Chegamos a ter 12, 15 equipes de saúde simultâneas. Muito bem. Eu pedi a todos os participantes que agora, caso tenham alguma questão para colocar em voz, que levantem então a mão para nós podermos identificar e passar-vos a palavra. Como neste momento não temos ninguém, eu iria colocar uma questão aos dois oradores, que tem a ver precisamente com um destaque que o Tenente Coronel Passos deu, que tem a ver com o comando partilhado, segundo percebi, e a forma como é feita a gestão da operação. E isto porquê? E fazendo a relação com o sistema de gestão de operações. No nosso sistema, a decisão, digamos assim, é uma decisão única, ou seja, é sustentada numa única pessoa, que é o comandante de operações de socorro. Como sabe, certamente, o Incident Command System defende o comando unificado, ou seja, várias entidades que partilham o processo de decisão. Este comando partilhado assenta neste princípio do ICS, ou é algo diferente que vocês desenvolveram durante estas ocorrências, e gostava de obter esta vossa opinião sobre estas diferenças, sobre este comando único ou comando unificado. E começaria pelo Tenente Coronel Passos, que referiu isso nos destaques, e depois o Tenente Coronel Oliveira. Bem, eu entendo que isso talvez seja uma contribuição ou uma característica das nossas emergências
falo por cá, por Minas Gerais. Normalmente, estará mais à frente desta emergência uma pessoa cuja agência tenha mais aderência com o desastre. Se estivermos a falar de um desastre, de um grande incêndio, naturalmente haverá um bombeiro. Se a grande emergência for uma grande rebelião, um grande problema, um caos social, com manifestações na rua, haverá um policial. A predominância será deste profissional que representa essa agência. Não há documento escrito isso, eu acho que é uma questão muito mais cultural do que, de fato, formal no nosso país. No Estado funciona da mesma forma e eu acredito que isso seja uma cultura nacional. Eu acho que não tem nem o que... não tenho nem o que acrescentar. É uma cultura nacional esse procedimento. A autoridade ligada ao tipo de desastre tem um conselho, claro, tem um escritório de crise, mas a decisão é da autoridade ligada ao desastre. Muito bem. Agradeço aos dois os esclarecimentos. Eu daria só aqui mais 1 ou 2 minutos para que mais alguém coloque alguma questão, caso seja esse o entendimento. Enquanto refletem sobre as vossas questões, reforçar mais uma vez que nós iremos depois a posteriori disponibilizar as apresentações e a gravação desta nossa sessão, como temos feito até à data. Partilhar convosco ainda que estes webinars que temos promovidos estão integrados precisamente na pós-graduação de Proteção Civil do ISLA, e que tem sido um momento que nós entendemos partilhar com toda a comunidade, para além dos alunos da pós-graduação, e que, quanto a nós, será sem dúvida uma prática a seguir e a manter durante este ano. Muito bem, temos aqui a Micaela Faria, que levantou a mão e que então eu passaria a palavra para colocar a sua questão. Obrigado, Micaela. Liga o seu micro, por favor, também não estamos a ouvir. Olá, boa noite, obrigada. Boa noite. Gostaria de fazer a seguinte questão. Relativamente ao acompanhamento a posteriori do evento, os profissionais que estiveram no evento, sobretudo em Brumadinho, tiveram algum tipo de acompanhamento ou de estudo para verificar alguns sinais de stress pós-traumático? Obrigada. Sim, Micaela, muito obrigado pela pergunta. Houve sim, como você sabe, um estresse muito grande. Nenhum de nós foi treinado para ficar resgatando não só corpos em grande quantidade, mas também segmentos corporais ao longo de vários e vários meses. Na medida em que algum tipo de comportamento inseguro ou um comportamento que pudesse trazer algum prejuízo, não só à operação, mas ao próprio bombeiro envolvido, ele era sacado da operação para que ele pudesse ser tratado, isso também não contaminar os demais. Isso aconteceu com todos, inclusive comigo. Então, em algum momento, onde houve um desgaste emocional muito grande, esse profissional foi sacado. E havia, sim, debriefings, não só na equipe, mas também com a equipe de psicólogos a posterior. Isso vem acontecendo, e há também acompanhamento de exames laboratoriais para verificar a saúde física de todos. Isso será feito por 20 anos. Muito bem, eu aproveitava isso. Inclusive para os cães. Inclusive, a empresa está custeando todo esse acompanhamento com os cães. Eu aproveitaria e colocaria, se calhar, a mesma questão também ao Tenente Coronel Oliveira, relativamente ao cenário que tiveram, sobre este acompanhamento e apoio psicossocial aos operacionais. Se aconteceu e de que forma é que aconteceu? No nosso acompanhamento, nós tivemos profissionais de psicologia e de saúde no local, mas devido ao tempo da ocorrência, ele não teve um reflexo tão grande a posteriori, não. Muito bem, agradeço. Mais questões que queiram colocar aos nossos oradores? Muito bem. Não tendo mais questões, da minha parte cabe-me agradecer novamente aos nossos dois oradores e a todos os participantes, como é evidente, e passaria a palavra então ao Humberto para fazer aqui o encerramento e as honras aqui da casa por parte do ISLA. Obrigado a todos e boa noite e até à próxima, como é evidente.
Boa noite a todos uma vez mais. Obrigado aos oradores principalmente, o Tenente Coronel Jectano, o cara amigo, e também o Tenente Coronel Passos, pelo tempo aqui disponibilizaram. Foi uma mais-valia, as vossas exposições foram excelentes. São dois temas que não estamos livres de acontecer, infelizmente, e julgo que todos tivemos aqui uma visão do que poderá acontecer e pelo menos do que é que podemos contar e também possivelmente até melhorar na nossa resposta. A todos os participantes que estiveram a ouvir, espero que tenham gostado e até uma próxima. Uma boa noite a todos então. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Isto.